Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito feliz porque você está aqui hoje, nesta noite. Deixou o seu conforto da sua casa e com certeza o Espírito Santo te motivou a estar aqui. Porque hoje é dia de culto, domingo, e aqui estamos para adorar e louvar ao Senhor. E eu peço ao nosso Deus uma bênção especial por aqueles também que não puderam comparecer esta noite. A gente não sabe o motivo de cada um, o que está passando em seus corações, as suas dificuldades e as suas lutas. Mas nós devemos sempre estar orando em favor dos nossos queridos irmãos, para que sejam fortalecidos na fé através do Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho, um tema muito conhecido entre a igreja, e como a lição desse trimestre da Escola Sabatina está trazendo um tema para nós sobre missão, então é muito importante que nós abordemos também assuntos sobre a missão. O que é missão, o que fazer na missão, quem chamou para a missão. E Jesus, quando ele esteve aqui nesta terra, em forma de homem, Jesus era acompanhado por uma multidão muito grande de pessoas. E dentre essas multidões, haviam pessoas que procuravam Jesus pela cura física, pela cura mental, espiritual, pessoas que eram apenas curiosos, pessoas que buscavam conhecer da água da vida, matar a sua sede, pessoas que buscavam o pão da vida para saciar a sua fome. E tinha pessoas também que estavam ali acompanhando Jesus para, quando tivesse alguma oportunidade, pudesse fazer perguntas ao mestre, pela qual, achando que Jesus se atrapalharia em suas respostas e poderia ser condenado por essas pessoas. Então a multidão era enorme. Onde Jesus passava, ele trazia junto de si uma multidão. E entre essa multidão existia vários tipos de pessoas. Por que Jesus falava em parábolas? Devido a ter muitas pessoas de vários tipos de qualidades entre a multidão, pessoas que eram sábios de palavras, eram mestres, tinham ali publicanos, fariseus, pessoas que não tinham total conhecimento, eram talvez analfabetas, e Jesus precisava de uma forma clara e simples de levar a mensagem do reino de Deus. E Jesus usava muito as parábolas. Parábola é basicamente uma história terrena com um significado celestial, resumindo a parábola. Os discípulos também perguntaram a Jesus, abra sua Bíblia no capítulo 13 de Mateus, capítulo 13, versículo 10, do 10 ao 12. Nós vamos fazer essa pequena leitura antes de começar a mensagem principal. Amém? Amém. 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 Feche seus olhos nesse momento. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade da Tua palavra. Que a mensagem desta noite fale aos nossos corações, que sejamos homens e mulheres de valores, levar a Tua mensagem a todo este mundo que precisa ouvir palavras de conforto, palavras de amor, palavras do Teu reino. Senhor, neste momento, ao abrir a Tua palavra, pedimos a inspiração do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus esteja conosco neste momento, nos fazendo entender qual é a mensagem, qual é a obra que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 13, versículos 10 ao 12, diz assim para nós: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Verso 12. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem
lhe será tirado. Belas palavras de Jesus. Aqui ele está falando aos discípulos, logo depois de ter contado uma parábola, da qual nós vamos meditar um pouquinho essa noite. É a parábola do semeador, que continua no capítulo 13 do livro de Mateus. Então, por isso, não fechem suas Bíblias, que nós vamos ler bastante. Então, Jesus explicou aos discípulos que aqueles que têm o conhecimento, né, lhe abrirão mais o conhecimento, e aqueles que não têm, continuará sem, porque existia entre a multidão muitas pessoas ignorantes, muitas pessoas que estavam ali apenas por curiosidade, apenas para fazer volume e talvez atrapalhar o mestre em suas mensagens. Nós precisamos, através dessa mensagem bíblica, conscientizar quanto os tipos de reação que se pode ter diante da mensagem do reino de Deus. Qual é o tipo de reação que uma pessoa pode ter quando você leva a mensagem do reino de Deus para ela? Olha, uma vez nós fizemos aqui na igreja de Fundão, eu até participei, nós saímos ao sábado de manhã para entregar aquele livro amarelinho que se chama O Último Convite, né? Isso, O Último Convite. E ali nós entregamos muitos e muitos livros ali na Praça de Fundão, no meio da feira. Só que muitas pessoas, quando eram abordadas por nós, diziam, eu estou sem tempo, eu não posso ouvir a mensagem, eu não posso... Não, mas é um segundinho só vou te entregar o livro e vou encerrar. Muitos aceitaram. Mas o mais triste é saber que as pessoas, quando você olhava em algumas latas de lixo, eu estou falando porque eu vi, né? Eu vi alguns livros jogados dentro das latas de lixo. Então, quando você leva a mensagem do evangelho para as pessoas no mundo que estão carentes, muitas vão rejeitar jogando a mensagem fora. Muitas vão dizer para você que não tem tempo de ouvir aquilo naquele momento. Ao oferecer um estudo bíblico, eu não posso porque o pastor da qual eu sigo não aceita outra denominação me falando da palavra. Eu não posso porque eu não tenho tempo no tal dia, para mim não dá. Então sempre haverá desculpa para ouvir a mensagem. Também nós vamos confrontar cada um dos presentes, a nós, claro, quanto a qual é o seu tipo de reação. Qual é o seu tipo de reação quando você recebe a mensagem da palavra de Deus? Estou falando para nós que estamos sentados aqui nos bancos da igreja. Qual é o tipo de reação que eu recebo ao ouvir uma mensagem da qual, poxa, olha, parece que foi para mim. Eu vou aceitar com amor ou eu vou rejeitar a mensagem? E desafiar a buscar ter um coração do tipo boa terra. Porque a mensagem que nós vamos aprender hoje são vários terrenos, o coração é simbolizado por vários terrenos através dessa parábola. E a mensagem vem trazendo para nós sermos boa terra. Uma mensagem que a semente germinará e produzirá frutos. Nós precisamos produzir frutos. Quando você era criança, ou algum em outra fase da sua vida, você teve a oportunidade de plantar uma semente? Quem aqui já plantou uma semente? A irmã Ariane, amém, graças a Deus. Todos nós já plantamos algum tipo de semente, né? Mas você está falando espiritual? Não, a semente material, uma semente de maracujá, uma semente de manga. Eu creio que aqui todos nós já plantamos. E é interessante que quando passa o tempo, você observa que ela germina, né, aquele mistério de Deus e começa a crescer, e você ali vai cuidando daquela semente. Essa experiência é maravilhosa para o nosso entendimento. Mas antes de nós começarmos a compreender, nós vamos ter que ler. Então, a sua Bíblia já está aberta no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler do verso 1 ao 9 para podermos compreender a parábola que o mestre contou. A parábola do semeador, verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar
e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Verso 3. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu, verso 7, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então, como eu disse no começo da mensagem, essa parábola é uma parábola muito conhecida, nós conhecemos bastante o significado da parábola. Mas muitas vezes, meus queridos, a gente precisa repetir certas mensagens, porque nós nos acomodamos com os detalhes deste mundo e acabamos esquecendo o verdadeiro sentido. A parábola do semeador eu conheço. Você vai falar da parábola do semeador, eu conheço. Conhece, mas muitas vezes nós não praticamos. A parábola tão simples que o mestre deixou para todos nós. Alguns pontos importantes que nós precisamos entender sobre o significado da parábola. O semeador. Quem é o semeador aqui dessa parábola? Jesus. Amém. Jesus, ele é o semeador aqui dessa parábola. Jesus de Nazaré. Amém, minha irmã. Ele é o semeador aqui dessa parábola. Porém, Jesus viveu aquele período com os seus discípulos e com aquela grande multidão falando por parábolas. Jesus ensinou aos seus discípulos como faria o ministério aqui nessa terra, né? E hoje, quem é o semeador da palavra de Deus? Eu e você. Amém? A igreja de Cristo, que somos nós. A igreja de Cristo é o semeador da mensagem. Então, assim como Jesus fez no período em que ele esteve como pessoa na terra, nós precisamos fazer hoje. Não importa as circunstâncias, não importa onde você estiver, não importa quem for ouvir, se é doutor, se é analfabeto, nós precisamos levar a mensagem. E a semente, o que é a semente aqui na parábola? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Precisamos levar a palavra de Deus a todos que precisam ouvir. E o terreno? Os diversos tipos de pessoas, de corações. Amém, meu irmão. Miscigenação. Isso, os diversos tipos de corações que existem, que nós precisamos levar a mensagem. Isso, minha irmã. Isso é simbolizado pelo terreno, vários tipos de terrenos que nós precisamos semear, né? E isso simboliza cada tipo de coração. Então, nós vamos analisar essas 4 partes que é contada aqui na parábola do semeador. A primeira dela, que é o verso 4, que diz que e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. O que é a beira do caminho? Quando Jesus falou assim, o semeador veio a semear, e algumas sementes caíram à beira do caminho. Ou melhor, que caminho é esse? Perceba que o texto diz que enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Ou seja, a beira do caminho não era o lugar onde a semente propositadamente ia ser plantada, ia ser lançada. Algumas caíram ali acidentalmente, por serem caminhos que os semeadores usavam para chegar até os blocos onde eram feitas as plantações. Aquele caminho ali, aquela terra, ela era muito pisoteada, então se tornou um solo duro e firme, porque os semeadores usavam aqueles caminhos
né, para acessar o lugar onde eles iam semear a semente. Então, a terra desse espaço era pisada e compactada, era um solo tão duro que impedia uma semente de penetrá-la. Assim, as sementes casualmente, né, ali elas caíam, elas ficavam expostas nos lugares, nos caminhos, né, e elas estavam vulneráveis a serem comidas, como a palavra diz, a parábola diz, por pássaros e aves que estivessem naquele local. E o que simboliza isso para nós hoje? O que Jesus quis dizer quando a semente caía ao caminho, não penetrava no solo, e as aves vieram e comeram? Nós vamos ao verso 19, no qual o Senhor também dá a resposta. A palavra de Deus é completa. Nós temos o texto, mas também nós temos a resposta. Então, o verso 19, o que fala para nós? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, pessoas com coração tão duro, tão compactado por ser pisado, até então não querer aceitar a mensagem do evangelho, ali a semente não tem como germinar. A semente não tem como penetrar naquele solo duro e germinar. E Jesus mostrou através dessa parábola que existem corações assim. Existem solos assim, que ouve a palavra e não aceita. Alguns exemplos que nós temos na Bíblia, pessoas mesmo que acompanhavam o nosso Mestre Jesus, os escribas e fariseus, eram pessoas que se diziam sábios da lei, estavam ali com Jesus, mas ao contrário daqueles que estavam sedentos da palavra, estavam com o coração endurecidos, e ali usava de artimanhas para o quê? Atrapalhar Jesus, tentando fazer com que Jesus falhasse e eles o apedrejassem e eles o castigassem. Mas uma pergunta que eu te pergunto, há solução para essas pessoas? Ainda há solução? Ainda há uma esperança para essas pessoas que estão com o coração pisado, o solo compactado? Existe? Abra sua Bíblia. No capítulo de João, capítulo 3, verso 3. João, capítulo 3, verso 3. João, capítulo 3, versículo 3. Quem achou pode ler para nós, por favor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém. Obrigado, irmã. Então, através do verso aqui do capítulo 3 de João, nós podemos perceber que é possível nascer de novo. Amém. Então, mesmo que a pessoa tenha o coração compactado, duro, aonde a semente parece que não penetrou, ainda nós temos a esperança de pregar o evangelho para essas pessoas. Amém? Porque ali ela pode se conscientizar, se arrepender dos seus pecados e ali poder nascer de novo. Também nós temos o segundo solo, que é um solo rochoso. O que é um solo rochoso? Aqui no verso 5, 6, que fala para nós, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Verso 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Ao contrário de alguns poderiam pensar que não é um terreno cheio de pedras o solo rochoso. O solo rochoso, terreno, conforme nos diz o texto, tem uma primeira camada fina de terra. Se nós observarmos a leitura da Bíblia, nós vamos perceber
que o solo rochoso tinha uma pequena camada fina de terra. Entretanto, logo após essa camada, vem uma outra camada e uma camada de rocha. Assim, as sementes que ali caem, elas conseguem penetrar no solo. Contudo, assim que germinam, como elas estão impedidas pela camada rochosa logo abaixo de gerar grandes raízes e que alcancem a umidade do solo, elas são estimuladas a brotar. Em outras palavras, se não conseguem crescer para baixo e internamente, que é o importante, poder criar raízes dentro, crescem para cima e externamente. Todavia, como elas não têm raízes longas e alcancem a umidade, assim que brotam e são expostas ao sol, secam-se e morrem. Entenderam o significado? Nós vamos ver agora lá no versículo 20 e 21 do capítulo 13, que diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui nós vemos que quando lhe chega a angústia e a perseguição, por causa de quê? Por causa da palavra, logo se escandaliza. O compromisso, quando essa pessoa que tem o coração do qual é o solo rochoso, conforme diz a parábola, aceita a verdade da pessoa que tá pregando. Compromisso com a palavra foi superficial e aparente. Foi apenas ali, superficial e aparente. Não alcançando de fato o coração, tornou-se apenas praticante de uma religião e não convertida a Jesus. Aquele momento ali, a pessoa está convencida da palavra, mas ela não está convertida. Porque quando vem as atribulações pela palavra, a pessoa logo se entristece, abandona o caminho, está enfraquecida porque não tem raízes. São pessoas ali que no auge da pregação aceitaram a Jesus, como é de costume de muitas igrejas. Quem aqui aceita Jesus? Aí levanta a mão, eu aceito a Jesus. Mas só aquele âmbito ali da alegria no momento da pregação. Mas a pessoa não cria raízes profundas, não recebe a umidade do solo, não absorvem da palavra de Deus a verdadeira mensagem. Então são convencidos e não são convertidos. Então, quando vem a angústia e a perseguição por causa da palavra, elas pulam fora do barco. Então essas são as pessoas que têm o coração, o solo rochoso. E também nós temos um coração que diz que o terreno com os espinhos, que é o verso 7 do capítulo 13. Se você acompanhar aí comigo, você vai ver que outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E o que são esses espinhos? Esses espinhos, eles são, a princípio, as pragas escondidas debaixo da terra. Assim, aparentemente, esse terreno é bom para se plantar, para se semear. Entretanto, quando essas sementes, elas ali caem, começam a germinar, essas pragas escondidas neste solo também começam a crescer e a concorrer com elas, com a semente que você plantou. Como as pragas nativas de uma determinada área sempre levam vantagem sobre uma planta cultivada, na concorrência por espaço físico, luz do sol e umidade, os espinhos eles são vitoriosos, porque ali é o local do qual eles já têm costume de nascer. Eles privam as plantas do que elas precisam para viver e elas são sufocadas, por fim acaba morrendo. Então esse aí é o solo do qual
contém bastante espinhos, bastante pragas, ervas daninhas. E lá no verso 22, o Senhor nos explica que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, olha que importante, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, por isso que às vezes a gente fala, cuidado com o que os nossos olhos estão observando, cuidado com o que a nossa mente está querendo, porque isso, as coisas terrenas, pode sufocar a palavra de Deus, e isso pode fazer com que nós sejamos infrutíferos. Pode até ter o desejo de seguir a Jesus, mas esse desejo se vai quando ela é confrontada a abandonar o mundo com suas práticas e valores pecaminosos. Então, o que essa mensagem dos espinhos, da terra com os espinhos, nos diz é que estamos ali na palavra, na igreja, mas quando o nosso coração é dividido e nós estamos conectados aos prazeres deste mundo, às riquezas deste mundo, que este mundo pode nos oferecer, nós estamos correndo um grande risco de ser sufocados. E aí chega um momento que ele precisa tomar a decisão, ou ele continua ou ele sai. E muitas vezes, por ser sufocado pelas riquezas deste mundo, ele prefere sair. Então essa é a semente que cai em solo com os espinhos. E a boa terra, que é o quarto solo. Lá no verso 8, o Senhor disse para nós: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que é a boa terra? É a parte mais importante da mensagem da parábola do semeador. Ao contrário da beira do caminho, é uma terra arada e fofa, uma terra cultivada. Diferentemente do solo rochoso, é uma terra profunda e espaçosa. Em contraposição ao solo com espinhos, é uma terra livre de pragas e espinhos. O que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, dar um curso bíblico, um estudo da palavra de Deus, como nós falamos ontem, muitas vezes bate o medo, né, de você sair e ser rejeitado, mas nós devemos ter a esperança de que tem muitos corações comparado à terra fértil, que estão esperando receber a semente, que é a palavra de Deus, e germinar em seus corações e aceitar. Isso significa que as mudanças de vida geradas pela palavra podem ser mais abundantes e rápidas em uns do que em outros. Ou seja, pode dar colheita de 100, enquanto outros de 60 ou 30 por um. Jesus, ele contou essa parábola à grande multidão que o cercava na praia para conscientizá-las de quais os tipos de coração que ela poderia ter, ou seja, de como ela poderia reagir à mensagem do reino que ele estava pregando. E a mensagem de hoje para nós, a mensagem do semeador. O que você aceita? Qual é o solo? Qual é o seu tipo de coração? Qual tem sido a sua reação diante da palavra de Deus? A pergunta não é nem para quem vai ainda receber, é para nós que estamos aqui hoje. Qual tem sido a sua reação diante da palavra de Deus? Seu coração tem estado duro e fechado, assim como foi o caminho do qual caíram algumas sementes, fechado para a palavra de Deus? Às vezes está aqui na igreja, ouve a palavra do Senhor, mas sempre com aquela inquietação, querendo estar em outro lugar.
Qual tem sido a sua reação diante das adversidades causadas pelo compromisso com a palavra? São perguntas que nós devemos levar para o nosso consciente e perguntarmos a nós mesmos, né, como nós estamos recebendo a semente, a palavra do Senhor. Qual tem sido a sua reação diante das confrontações que você tem recebido da palavra quanto a abandonar o mundo com os seus valores e práticas pecaminosas? Como que o mundo ainda está te influenciando para que você esteja em dúvida do que você quer? Aquela semente germinada em seu coração, qual o efeito que ela tem causado? Tem visto frutos de arrependimento em sua vida? Em qual medida? A parábola disse que a semente caiu em solo fértil, produziu de 100, 60 a 30 por 1. E você, o quanto tem produzido? O quanto você tem levado essa mensagem tão maravilhosa para as pessoas que tanto necessitam, para esses vários tipos de solo, esse tipo de terreno, esses corações que precisam ouvir a mensagem? O quanto tem frutificado? Quantas oportunidades você teve de levar a mensagem do Senhor e você não levou por medo, talvez por vergonha, por cisma de ser confrontado e não saber a resposta? Que Deus nos abençoe nesta noite. Que sejamos como os discípulos do Senhor que ouviram, receberam, deixaram que a semente germinasse em seus corações e se tornaram grandes discípulos do Mestre. E que nós sejamos esses discípulos do qual vamos a seara a trabalhar para o Mestre e nós vamos trazer frutos a 100, a 60, a 30 por 1. Que Deus nos abençoe nessa noite e durante toda a semana. Amém?